Aí, meu querido, Fala aí, Cat. vira a tela aí do. Cara, Ó, Fátima Cuna já colou na grade aqui. Deixa. Aê, mano. deixa eu só ajeitar aqui. O cara, o cara que parece cantor de R&B. É, deixa eu botar uma musiquinha aqui que eu acho que vai fazer um estraguinho, né? Enquanto a Cuna se arruma aqui, pega aquela água e tudo mais. DJ Nine in the house. Olha o que eu desenterrei, hein? Vixe, Maria. Cara, isso é antigo, hein? Isso aqui merece uma releitura, velho. Cê é louco. Você é doido, velho. Fiz um estrago com essa música, hein? Cara do céu, essa você desenterrou, hein? Cê é louco, mano. Vou falar pra vocês que essa música tem uma história. Tem uma história comigo, essa música. Essa e essa aqui, ó. Vixe, essa aqui, mano, quando eu toquei a primeira vez. Cê é maluco. O que vinha de gente em cima de mim. Vixe. Você é doido. Cara, eu nem tenho mais essas músicas, velho. Cê é maluco. Senhoras e senhores, Esteban Acuna! Seja bem-vindo, Acuna! Como é que tá, meu Valeu, querido? Cat. Seja Tá uma muito corrida. bem-vindo, o Acuna, um dos grandes produtores do drum and bass brasileiro, drum and bass nacional, aí cada vez mais alavancando e, e arregaçando as portas do mundo afora. Grande Acuna, seja bem-vindo, mano. Eu que agradeço aí, Cat, pelo espaço aí. Pra falar um pouquinho da minha história, né? Vamos contar um pouquinho da sua história, mano. Vamos contar um pouquinho da sua história. E a gente vai chegar até essas duas músicas aqui, que quando chegou na minha mão, vou te contar que o negócio foi louco. Vamos lá, Cara, tem. pessoal. Acuna, se apresenta aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. O Acuna é paulista, hoje morando em Campinas e Sorocaba. É um Metade, metade, nômade né? da música eletrônica. Tá louco, eu tô pior que cigano, velho. Tá doido. E aí, Mas Acuna, assim, conta um pouquinho da sua história aí, mano. Como é que você começou com essa parada de querer ouvir drum and bass, jungle? Como é que é a sua história na música eletrônica? Deixa eu te cara, perguntar uma bem. coisa primeiro. Você tá no Diga, Wi-Fi ou você tá no 3G? tô no Wi-Fi. Deixa no 3G, que ele tá meio quadriculado, acho que vai dar uma melhorada o Pera aí, sinal. pera aí. Pessoal, você que chegou agora, seja bem-vindo. Esse é o Let's Talk About Bass. É um bate-papo que a gente faz com os maiores e melhores DJs e personas da Bass Music. Aí, mano, aparentemente melhorou. E a gente fala Melhorou? melhorou. A gente fala de insights da cena, fala da carreira, projetos, músicas e tudo mais. E hoje temos aqui o Acuna, o Side é a semana que vem. O Acuna, que quando eu conheci o Acuna, ele fazia parte do Critical Dub, e aí depois os meninos
cada um tomaram um rumo, e ainda bem que cada um tomaram um rumo, porque, mano, era uma mente mais pesada que a outra, e hoje em Você é dia todo doido. mundo colhe ótimos frutos. Acuna, conta um pouquinho aí, mano, como que aconteceu toda essa parada aí? Como é que você se envolveu com tudo isso? Cara, bem, assim, bem antes de eu conhecer Drum and Bass, né? Eu, assim, vou voltar um pouquinho lá para trás, assim. Pode voltar, pode voltar. Eu cantava na igreja, cara, com meu irmão. Eu fazia Mentira! dueto. Era sério, Ah, sério, mentira que você cantava, sério. mano! Cantava, fazia dueto na igreja. E você só O... me fala isso agora, ao vivo? A gente fazendo um monte de collab e você era do louvor e não falou Pois nada para é, nós botar o microfone para funcionar aqui em casa. pois é, cara. Então, assim, o meu pai, ele sempre foi envolvido com música, né? Aham. Então, ele tinha os quartetos na igreja, né? Ele cuidava da parte de som, né? E a gente era pequeno, então ele levava a gente junto e eu ficava olhando aquela mesa de som monstruosa na igreja lá e eu ficava alucinado com aquilo, né? E, e aí Vai. eu e meu irmão, e aí como ele levava eu e meu irmão para a igreja junto, às vezes no sábado à tarde, né, para acompanhar. E aí ele começou a pegar uns playbacks, né, de um pessoal da igreja mesmo, Ó, o né? pessoal tá E falando aí pra você já cantar as músicas que você cantava ah, lá, mano. nem lembro mais. Ó lá, canta o zino da harpa aí, mano. E aí ele começou a pegar uns playbacks da igreja, né? Pegava as letras. Na verdade, não tinha nem letra, né? Ele pegava as originais e pedia pra gente ficar ouvindo para decorar, né? Aham. Eu e meu irmão. E aí a gente começava a cantar no início e cantava até que um dia ele pegou e falou: agora vocês vão cantar na igreja mesmo, na frente de todo mundo. Meu Deus, cara, eu suava, cara. Eu Uau. suava, pequeno. E aí assim, a gente ficou anos e anos assim, cantando eu e meu irmão. Até que chegou uma certa idade que eu acabei saindo da igreja, né? Mas só para você entender assim que tipo já meu pai A assim música já sempre foi tava no envolvido com a sangue, né, música, cara? exato, Você é louco. exato. E aí depois de bons anos assim, né, lógico, aconteceram várias outras coisas e num belo dia eu decidi assim do nada assim, cara, eu quero ser DJ, né? Assim, do nada. E Mas aí eu comecei, como é que chegou essa parte do DJ? Você já tinha ido em algum não, lugar, porque visto? eu ia para algumas baladas da Vila Olímpia com um amigo meu, né? Aham. E aí eu começava a ver aquilo ali, o pessoal tocando, né? Tocando os house, as coisas comerciais, eu ficava, sabe, eu via lá o pessoal tocando com CDJ, essas coisas. Que época é E eu isso, falei, Acuna? puta, meu, foi. Eu tinha na época, cara. Ó, eu já tinha saído da igreja mais ou menos com 15, 16 anos. E aí, e aí com 16, aí eu comecei a ir no matinê, né, que era de Aham. domingo, aí eu começava a ir em algumas matinês, né, de domingo, e aí depois eu conheci um amigo meu Isso aí no era o quê? colégio, Tipo, no final dos anos 90, assim? acho que era mais ou menos, acho que Começo era mais ou 2000, menos, assim? por aí. Você é Só onde? que, só, só que eu, Você é na Tears? não, eu ia na louca, velho. Não, não. Você Você falou que você conhece? ia nas matinês na Vila Olímpia? Não, 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 isso foi depois que eu completei 18 anos, que já Ah, era tá. maior e tal. E aí, tipo, eu conheci um amigo meu e aí ele começou, porque depois disso eu comecei a escutar muito rock também, né? Aham. E eu gostava muito de ouvir Nirvana, Pearl Jam, eh, Silverchair, enfim, eram várias bandas, né? Desde o grunge até heavy metal, enfim. Eu ia a algumas festas também, até de heavy metal em São Paulo que tinha, né? Você ia na E Led Slay? não, não, tinha umas festas que eu ia com o pessoal que era ali nossa, como que é o nome daquela avenida, né? Celso O Garcia? pessoal ia, não, não, ali para aqueles lados da Vergueiro, esqueci o nome, Ah, é um você é local mais bem ali, grande. mais perto do centro ali e tal. Então, e aí eu ia para essas festas, né?
E, só que era mais com o pessoal do rock, né? Enfim. Aham, E aí quando eu comecei a. Aí quando eu estava estudando com um amigo meu que eu conheci, um amigo novo, ele, ele ia muito para essas festas da Vila Olímpia, né? E aí ele chegou para mim e falou, cara, você anda. Porque eu andava meio rasgado, com roupa rasgada, sabe? aham. Roupa de grunge, sabe? E aí ele falou, cara, você não pensa em colocar uma roupa mais diferente na Vila Olímpia e tal? Eu falei, não, nunca fui. Aí ele ficou na minha cabeça lá, É, tá tipo, bom, você não vai. pensa em se vestir melhor pra sair É, comigo? bem assim, bem assim. Aí eu falei, tá bom, né, meu, vamos aí, né? E, e aí quando eu fui na primeira, na segunda, cara, eu comecei a gostar, né? E eu, Que eu via que não era. reviravolta, hein, mano? Do rock pra Vila Olímpia. Sim, sim. E aí, tipo, eu via que não era só o rock também, né? Aquilo ali me chamou a atenção. No início, assim, eu fiquei bem, como que fala? Porque o pessoal tinha muito preconceito, né? Sim. Então, e aí, tipo, eu tinha alguns amigos meus do rock mesmo que, meu, se soubesse que eu tava indo nessas festas da Vila Olímpia, você é louco. Os caras iam me crucificar até a alma, né, velho? Já não era mais amiguinho, né? Exatamente. Mas aí, tipo, eu comecei a ir e acabei me desvinculando um pouco dessas amizades, né? E aí eu comecei a escutar mais música eletrônica, né? A ouvir mais, né? Mais coisas mais comerciais, né? Aham. Na época eu tocava, acho que era Lasgo, né? Que eu escutava bastante Lasgo. Nossa, isso é doido, né? Enfim, várias músicas, né? E aí eu fui tomando gosto, cara. Fui tomando gosto. E aí eu não sei, cara, do nada eu falei assim, cara, eu quero virar DJ, né? Aí comecei a ouvir alguns sets, né? Tipo, passava na 97 do Carl Cox, né? De vários outros Aham. DJs. E eu ficava com aquilo na cabeça, só que eu não conhecia ninguém do meio, cara. Ninguém, 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 ninguém do meio, né? Então eu falei, e agora? O que que eu vou fazer, né, meu? Tipo, pra eu tentar alguma coisa assim, tentar me enfiar no meio, eu tinha que conhecer pelo menos alguém do meio. Eu não conhecia ninguém, cara. Ninguém, ninguém. Nessa época eu morava lá na Praça da Árvore, até. Aham. E eu frequentava muito ali, tinha aqueles. Era uma febre, né? Tem um nome, o pessoal ia. Tinha vários computadores lá, o pessoal ia para jogar e tal. Tipo o Aslan House. Cybercafé. As Lan House, isso. Tinha bastante, né? Dessas. E era febre, né, meu? Começou essas LAN, tinha um monte, né? E tinha uma bem ali na Praça da Árvore mesmo, que eu ia direto, né, lá. E aí tinha uns amigos meus que trabalhavam lá, né, e que iam jogar lá, e eles sabiam, né, que eu queria conhecer alguém do meio e tal, porque eu cheguei para ele e falei, cara, você não conhece ninguém e tal, tipo, Aham. e ninguém conhecia. E aí um certo dia, esse amigo meu que trabalhava nessa lan house, ele conheceu o Zilli, né? O Zilli Ah, é? tava, foi bem assim, e tipo, o Zilli parece que ele tinha, na época ele trabalhava com o Ramilson até, e acompanhava ele com umas festas e tal, né? Na época que era o Caleidoscópio, né? Se eu não me engano, que Aham. era o Caleidoscópio. Mas E o peraí, Zilli, até então você só ouvia a dance music isso, comercial, rock e exato. não tinha tido nenhum contato com o mundo underground ainda. Nada, 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 nada. Na minha cabeça era, eu queria tocar. Eu queria aprender Entendi, a tocar. Eu queria aprender a tocar, entendi. na verdade. E aí, esse amigo meu, ele atendeu ele lá, né? Ele foi lá, ele tinha o costume de jogar lá também, né? Ia tomar café. E ele morava ali, porque a avó dele morava ali do lado, né? Bem, bem ao lado ali Aham. dessa lan house. E aí, acho que conversando com ele acabou comentando, né? Que ele estava voltando de umas festas e tal, não sei o quê, tocando com o DJ e tal, e que ele era DJ também. E aí ele comentou de mim para ele. E aí ele falou, cara, eu vou te apresentar um amigo meu que tá doido para conhecer esse meio, não sei o quê. Aí ele me ligou um certo dia e falou, cara, ele tá aqui, sobe aqui agora. Aí eu subi, foi quando ele me apresentou o Zilli, né? Que legal. E aí, nisso, conversando com o Zilli e tudo, ele, ele chegou e me apresentou, né? Ele falou, cara, você já viu produção musical, essas coisas?
E aí ele me levou para casa dele para ouvir umas músicas dele, porque na época ele usava até o Logic, que era o para PC, que era o Aham. 5.51, se eu não me engano. E, cara, quando eu vi aquilo, cara, quando eu vi o Logic, assim, foi amor à primeira vista, velho. Mas peraí, você não tinha nem entrado no meio de ser DJ, ele já te apresentou o Nada, Logic e nada, você já nada. plá. Nada, eu não, tipo, na hora que eu vi todas aquelas pedras, pedras, né, aqueles, Aham. os waves e tal, aquele monte de coisa colorida, eu falei, mano, que é isso, velho? E aí tinha outros programas também, né, que ele mexia também, e, e aí eu falei, meu, tipo, aí eu já até desencanei desse negócio de tocar. E aí eu olhei aquilo ali, só que eu não tinha nem computador, né, na época. Aham. E aí ele pegou e falou, cara, então, isso aqui é produção, né? Então, aí começou a mostrar as músicas, como que ele fazia, não sei o quê. Cara, eu fiquei tão apaixonado por aquilo, velho, Que que, demais, mano. que aí, assim, tipo, eu falei, meu, esquece, não quero nem saber de tocar agora, eu quero produzir agora. Quero aprender a produzir, velho. E ele chegou a mostrar pra você alguma coisa que ele tinha feito na época, Sim, assim? sim, 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 ele chegou a mostrar algumas coisas que ele fazia, né? Algumas coisas do Ramilson também, na época, Aham. as músicas do Caleidoscópio, né? E aí aquilo ali, meu, foi com o Logic, isso foi o meu primeiro contato com o Logic, né? Aham. Só que na época eu tava até desempregado até, né? Então, tipo, nem não tinha nem dinheiro para comprar computador. E aí eu falei, e agora? Eu preciso comprar um computador, o que que eu vou fazer, né? Isso aí você tinha quantos anos? Vixe Maria, cara. Eu acho que eu tinha 20, deixa eu ver. Conheci a Fátima eu tava 24, Uns 20 e 23, pouco? 22, uns 20 e poucos mais ou menos. Mais ou menos por aí. Eu sou péssimo com data, cara. Sou Fica péssimo. tranquilo, mano. E aí, assim, aí eu falei assim, cara, agora eu preciso comprar um computador, né? O que que eu vou fazer? Né, assim, trabalho e tal. Aí eu arrumei um bico. Eu arrumei um bico na época, né, numa fábrica do amigo meu, que o cara fazia Uhum. gravação de vidros e tal. Cara, fui lá trabalhar, eu ganhava na época, acho que era R$ 400 por mês. Ganhava 200 no Vale e 200 no... Era seco, né? Não era nem registrado nem nada. E aí eu ia até andando e tal, para economizar na época, porque eram uns 15 minutos na caminhada, mano, eu ia. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, mano, vou. Comecei a juntar, né, dinheiro, falei, mano, eu preciso comprar um computador, não sei como. Enquanto isso, o que que eu fazia? De vez em quando eu ia lá no Zilli para ver ele produzir, para ver como que ele Aham. fazia as músicas, né? Para acompanhar como ele fazia. Então eu, tipo, eu dava um toque nele, falei, mãe, e aí, você vai produzir hoje? Tal, não, hoje eu vou, tal. Eu falei, então eu vou dar uma passada lá. Aí ficava 2 horinhas lá com ele lá vendo, só vendo, né? E de vez em Mas quando eu é ficava legal, mexendo. é legal você falar isso, Acuna, porque às vezes é o que a gente vira e mexe e fala aqui, né? Fala tanto aqui quanto fala lá no BMA. Quem tá afim de fazer alguma coisa, encontra meios, né, cara? Sim, Quem tá com força de vontade de fazer qualquer coisa, encontra meios para chegar ao seu objetivo. E foi o sim, que você sim, fez. Mesmo você não tendo computador, você ia na casa dele para ficar observando e com a sua observação você ia meio que entendendo o que estava acontecendo ali, né? sim. Eu fazia Boa as noite, grande anotações. Eduardo Araújo. Boa noite, MacBurdet. Rodrigo, Rodrigo Tadeu, Roberto Garcia, grande design. Agora eu tô falando certo, hein? André Pones, Futrination, Paula Ribeiro e todo mundo que chegou aí. Muito boa noite para vocês. Andrew também tá na área. Vamos lá, Cuna, desculpa te cortar, mano. Não, não. E aí eu fazia também as anotações, né? Eu anotava também no caderno, essas coisas, né? Tipo os VSTs e tal. Nossa, Aham. cara, eu olhava aqueles VSTs, eu ficava assim, os olhos até brilhavam, né, cara? E aí eu lembro que eu fiquei, cara, eu consegui comprar o primeiro computador, cara, eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses sem salário, velho. Porque eu pegava todo o meu dinheiro e pum. E Demais. só que aí eu não tinha caixa, não tinha nada, mas pelo menos eu tinha Aham. o computador, né? E o Logic, tipo, na época, cara, é muito pesado.
né? Então ele travava muito, né? Às vezes tinha que fazer algumas coisas para poder rodar ele, enfim, umas atualizações no Windows, era bem chato, entendeu? E aí eu consegui, né, comprar o computador com muito custo. E aí, cara, quando eu peguei, coloquei aquele computador, cara, só faltei quase chorar, velho. Eu falei assim, cara, eu não acredito, agora eu vou. Só queria instalar o Logic só, velho. Ó, deixa eu dar um toque pra galera. Mais uma vez, tocando nesse assunto, às vezes, olha que bacana, ó. O Acuna, ele teve uma vontade de quê? De ter um computador, ele arrumou um emprego, independente qual fosse, porque ele queria reverter aquela grana para comprar o computador para ele começar a aprender a produzir. Às vezes você tem coisas aí na sua casa que está parado, um tênis, um boné, uma jaqueta velha, qualquer coisa que você pode vender para conquistar uma coisa que você está querendo fazer, entendeu? E às vezes você pensa, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou entrar naquilo? Como é que eu vou aprimorar? Como é que eu vou chegar em tal resultado? Meu, hoje em dia, com o acesso à internet que a gente tem e aonde chega a mensagem, você consegue vender coisas muito rápido em pouco tempo, né? Então, Sim, sim. realmente não tem desculpa. Se você realmente quer fazer alguma coisa, não tem desculpa. Você pode pegar algo que está parado na sua casa, você não usa, você faz girar e vai atrás do seu objetivo. Sim, sim. Tipo, eu tava com aquilo na É, cabeça, cara. Eu nem. igual o Fernando tá falando aqui, ó. Tudo começa num desejo ardente. Boa, Ah, Fê, exato, bom insight isso aí. exato, verdade. Cara, eu não conseguia nem. Eu nem dormia direito, cara, pra você ter Olha aí ideia. que coisa bonita, cara. Eu Puta, não que mensagem dormia. linda é essa. E, Hey, tipo, eu fico. Jairo from Bogotá. Big up, my friend. Continua, Kuna. Então, e aí, tipo, eu nem dormia à noite, assim, porque eu ficava mentalizando aquilo na cabeça, tipo, para comprar o computador, para instalar as coisas e tal, né? E para aprender mais, né? Para poder. Aham. E naquela época era muito mais difícil a informação do que a gente tem hoje, né? Que hoje está muito mais acessível, né? Era bem mais fechado essa parte de informação de softwares, né? De VSTs, enfim, várias outras. E aí, quando eu consegui comprar o computador e instalei, o Zilli até na época me ajudou a instalar algumas coisas, peguei alguns VSTs com ele, aí eu não tinha a caixa de som, né, para poder ouvir. Eu falei, e Aham. agora? E como é que você fazia? Você ouvia nos fonezinhos A- de Caixinha celular? aquelas caixinhas de computador, sabe? Aquelas bem, aquelas que você aumentava muito, não tinha nem bass, né? Só ficava peidando só. Aham. E aí o que que eu fiz? Depois que eu paguei o computador, cara, eu fui ali no centro ali de São Paulo ali, que tem tudo, cara, ali Santa Efigênia? na Santa Ifigênia, né? E comprei pra você ver, cara, olha só, eu comprei a maior caixa que tinha lá, uma caixa enorme, e tipo, ela não era nem sem potência, sem nada, né? Aham. Aí quando eu cheguei em casa com a caixa, eu falei, puta, agora eu vou fazer um som lascado, né? E Pera pra aí, ligar, Acuna. velho? Eu vou desativar um pouco os comentários. Pessoal, quem tiver pergunta, faz aqui na caixinha de pergunta que a gente vai depois falando com o Acuna. Eu desativei um pouquinho os comentários, porque senão fica subindo aqui na cara dele e aí acabo não visualizando direito o que ele está falando. Vai lá, meu querido, manda ver. Daqui a pouco a gente Então, liga. aí eu comprei uma caixa, cara, imensa, velho. E eu não sabia que, tipo, a caixa precisava de potência, né? Aham. Aí eu liguei, levei em casa, né? Feliz da vida, falei, agora eu vou arregaçar no Você som, né? comprou as passivas, né? Exato. E eu não sabia nada desse negócio de ativa, passiva e tal. Aí eu fui empolgado pra ligar, e aí? Aí eu fiquei olhando para trás do computador, cabo, não sei o que, falei, cara, não tá.
Aí eu, tipo, chamei um amigo meu e falou, cara, você precisa comprar uma potência, um receiver, alguma coisa. Eu falei, lascou agora, né? Aí a caixa ficou lá. Continuei ouvindo as coisas e estudando, né? Fazendo as coisas no Logic e tudo. Aham, E aí consegui juntar mais uma grana, né? Aí eu fui numa loja ali na Praça da Árvore que vendia usados, né? aham, Instrumentos usados e tal. Cara, eu achei lá um baratinho, um receiver mesmo, né? Baratinho. E aí eu fui lá e comprei. E aí liguei, meu, aí o som saiu. E aí eu comecei a ouvir as músicas, comecei a fazer as músicas, né? aham. E feliz da vida, né? Porque eu consegui ligar, comprei, tava com a potência lá, tudo. E aí eu comecei a ouvir mais o som, né? E aí Melhor do que você eu tava estava fazendo. ouvindo o quê nessa época? Tava ouvindo e tentando fazer o quê? Fazendo drum and bass mesmo, né? Já aí, depois que você Já, conheceu o já, Zilli, essa parte com isso. o Ramilson, você já começou a fazer drum and bass? Isso, aí eu comecei a pesquisar samples, né? Tinha alguns samples que ele já tinha me dado e tal. E aí eu comecei a montar. Eu já estava montando algumas coisas, só que eu estava ouvindo na outra caixa, não estava tendo muita referência, né? Aham, Aí depois que eu consegui ligar a caixa mesmo, aí eu consegui ouvir melhor, um pouco mais dos graves, né? Ouvir um pouco mais ouvir melhor o som, né? E aí, só que nisso eu já estava montando lá, fazendo, né? Uma música, uma, duas, três. Só que, cara, eu tava na fissura tanto de querer produzir que eu comecei a fazer, sabe, várias, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Lógico, tipo, na época as músicas eram bem simples, né? Bem sim. sim, não tinha a mix estava horrível, a master estava Mas horrível, né? você já conseguia passar o que você Sim, queria passar pro programa e fazer o sim, arranjo sim, bonitinho, tudo. sim, Cara, né? que demais. E aí E aí eu comecei a fazer esses sons, né? E comecei a fazer bastante bootleg, né? Os remixes. Só que na época eu usava, não era só o Logic que eu usava o SoundForge também, né? Aham, Então o que que eu fazia? Para botar no tempo, eu pegava lá a música que eu queria fazer o bootleg, né? E abria ele no SoundForge e contava o tempo, marcava, jogava ele para baixo, botava ele no tempo que eu queria para um 7/4 e salvava. Então tinha músicas que, tipo assim, era 20, 30, tipo, waves, entendeu? Para depois eu poder jogar tudo no Logic e montar o beat em cima, né? aham. Então, assim, era um trabalho lascado, entendeu? Para poder fazer isso. Hoje no Logic, lógico, você faz, você tem ferramenta hoje para isso, né? Mas na época eu usava muito o SoundForge para fazer isso, para botar principalmente as músicas no tempo, né? E, e aí eu comecei a montar os beats, né? Aperfeiçoar, né? E pesquisar, e pesquisar, né? E aí na época eu usava muito Korg na época, aquele VST Korg, sabe? Uau. E, e eu comecei a tirar uns timbres diferentes nesse VST, né? Aham. Um pouco diferente, né? E aí depois eu comecei a usar o Fruity Loops também. E na época o Fruity Loops, assim, era bem amador, né, o programa. Hoje o Sim, Fruity sim. Loops é um programa, assim, profissional, assim, mas na época Na época a era gente até tipo, brincava que comprava o sim, doce e sim, vinha o Fruit Loops. era bem amador mesmo. Mas dava para você tirar um som, né? Aham. Tinha acho que o Reason também, na época também, Reason, que é. eu também tinha instalado ele, então eu pegava alguns sons do Reason, eu gostava bastante do Reason porque tinha uns samples muito bons A ali livraria no dele Reason. era muito bacana, né? Maravilhoso, cara, maravilhoso. E então eu gostava muito de usar ele e fazia os graves no Fruity Loops, né? E botava as coisas no tempo no SoundForge. Aí eu juntava tudo e jogava tudo e colocava tudo no Logic, né? Só que aí o que aconteceu? O Logic, conforme eu fui trabalhando nisso, o Logic já não estava aguentando mais, cara. Tava travando muito, né? E ele já travava, na verdade, né? E mesmo E, você trabalhava com ele no formato de rewire, que o pessoal fala que um vira escravo do outro ou não?
Não, não. Se eu Ou você fizesse isso, abria um, fechava, abria o outro, exato, fechava. exato. Se eu fizesse isso, aí que não ia rodar mesmo, cara. Porque, porque o computador que eu tinha na época era bem simples, né? Então, assim, eu começava a abrir muito MIDI, essas coisas, cara, era incrível. Travava, não tinha reza, cara. E para fazer o bounce, né, das músicas, não é que nem hoje, né? Então eu vou lá, coloco, mesmo que ele faça o bounce em tempo real, ele faz normal e não trava. No Logic, lá, na época que eu usava, cara, se ele travasse, já era, mano. Eu tinha que fazer de novo. Tinha épocas que, sabe o que eu tinha que fazer, cara? Eu tinha que fazer uns 3 ou 4 bounce, porque às vezes o que acontece, na hora que travava um Ele determinado salvava até uma ponto, certa parte. ele não passava dali. Ele não passava, cara. Eu ficava indignado, cara. E aí você podia fazer o que fosse, cara. Se ele travasse ali, não adianta, cara. Você podia fazer o bounce que for. Então eu tinha que fazer um bounce um pouquinho antes para ele travar. Aí dali da frente fazia um outro bounce. Eu passava as mesma coisa com o Ramils. A gente fazia os bounce de duas partes e depois grudar. Exato, exato. E aí depois eu ia lá no som de Forge lá e, e juntava eles, né? Mas era uma ou outra música que às vezes eu tinha esse trabalho, né? Não eram todas, né? E E nessa época, você tava tendo contato mais com quem, além do Zilli? então, foi aí através do Zele, o que que aconteceu? Ele ia também nas festas de quinta-feira do Love, né? Aham, E eu comecei também aí também, junto com ele, né? E nisso eu comecei, automaticamente você começa a fazer o contato com o pessoal, né? Porque ele conhece o outro, apresenta, aí eu conheci um aham. cara, conheci o outro, aí conheci o Hélio, né? Que o Hélio conheceu não sei quem, e enfim, aí eu fui conhecendo o pessoal, né? O pessoal que estava tocando, né? Aí conheci o Ramilson também, na época ele me apresentou, e aí eu fui começando a me envolver no meio do pessoal, né? Que E foi quando demais. eu, foi quando eu conheci os meninos do Critical Dub, né? Uau, que E aí, demais. e aí quando eu peguei, mandei umas músicas lá, porque eu levava em CD e tal, Aham, e aí eles foram em casa, né? O Thiago foi em casa com o Davi, junto com, eu não lembro, foi com outro amigo meu, que acabou levando eles lá. Ele falou, aham, tem um amigo meu que produz e tal, vamos lá e tal. Só que eles foram lá só pra conversar mesmo, né? Bater aham, papo e pra tudo. trocar uma ideia e tal. Eles ficaram tipo umas 3, 4 horas lá, mostrei as músicas que eu tava fazendo e tal, eles tinham gostado pra caramba. E aí a gente começou a trocar ideia, né? Trocamos telefone e tudo. E aí a gente decidiu assim, do nada assim, tipo, falamos, cara, vamos fazer um trampo junto, né? E aí eu ia na casa do Davi também, né? Enfim. E aí a gente acabou decidindo. Na época foi quando a gente acabou criando o Critical Dub, né? Uau, que demais. Que era, que era eu, o Davi e o Thiago, né? O Thiago Borges, né? Aham. E aí a gente pegava assim, final de semana sim, final de semana não, né? A gente ia. Ou eles iam lá em casa, ou eu ia lá na casa do Davi, né? Na Aham. época, na época, acho que ele mora ainda lá em Diadema, né? Então, aí a gente ia lá, né? Aí às vezes ele fazia churrasco, né? E a gente ficava lá e o Davi ele tinha os Aproveitava uma coisa e a toca-disco, outra, né? exato. E o Davi ele tinha lá nos fundos da casa dele, né? Ele tinha uns toca-disco, né? Então tinha final de semana que a gente ficava algumas horas e eu ia treinar. Só que assim, eu tava com a cabeça tanto para produzir, Pra produzir. cara, que para tocar, cara, eu nem me importei, cara, assim, sabe, para poder treinar e para poder eu treinava de vez em quando, né? Aprendi com eles, eles me mostraram e tal, e eu fui tendo uma noção, né, de como Eu tocar e lembro, tal. eu lembro de vocês, não sei se você estava na festa que veio o Generation Dub, que foi aí acho que eu já conheci o Davi. Só que foi nessa festa que
é, ficamos mais próximos, né? Todo mundo ficou um pouco mais Sim, próximo, acredito. sim, Eu sei que nessa festa era para ter vindo o TC, o TC furou, e aí veio o Generation Dub. E aí ele me entregou, ele pediu para autografar, né, para os meninos pro Generation sim, Dub, que era o Jake, que é o Sub-Zero, né, hoje, sim. para autografar o disco. Não sei se você tava nessa festa, você tava? Eu acho que não. Foi na Nessa Broadway. festa acho que eu não tô. Não, acho que eu não tava nessa festa. E aí ele me entregou o CD de vocês. E aí ele me O entregou o Davi? CD de vocês. Já com o Critical Dub e tal. Isso. E, se eu não me engano, foi em 2007. Isso. Foi em Acho que foi mais 2000, ou menos isso. É. foi em 2007. E aí eu catei o CD e fui viajar. Fui para Londres. E aí eu pego e toco essa música num clubinho pequeno lá, chamado Fabric. Mano, quando entrou essa música, velho, vou falar que assim, a, as músicas de vocês fizeram toda a diferença no meu set. Toda. Eu toquei, acho que umas. Vocês devem ter me dado, sei lá, umas 8 faixas, eu toquei 7, sabe? E Caramba. todo mundo, na hora que eu vinha tocar, me perguntava o que era, o que era. E foi muito legal porque essa Ganja Man e a Dangerous Poison, você é louco, mano. Isso aí merece uma releitura, velho. Cara, É, eu tava lá, aí eu toquei, fiz a minha tour e tal, e aí cheguei no Brian e mostrei o CD. Falei, Brian, você tem que ouvir isso. Ele, o que que é isso? Eu falei, meu, você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir isso. Os meninos do Brasil, os meninos novos, tal. É, E aí, desse CD, no ano seguinte ele veio pro Brasil e foi quando a gente foi na sua casa lá. sim, sim. Conta um E, pouquinho dessa história aí. e, Conta aí e como é que foi. bem antes dele ir lá no Capão Redondo, cara, ele, tipo assim, ele já tinha vindo algumas outras vezes, né? E a gente já tinha entregado o CD para ele diversas vezes, né? E tanto para ele como para vários outros DJs estavam vindo, né? Mas essas músicas aí, assim, a gente na época, cara, eu escutava as músicas do Generation Dub, cara. Eu falava assim, cara, não é possível, cara, que a gente não vai conseguir tirar um timbre desse, cara. E eu, cara, eu passava noites, o Anderson, eu passava noites e noites, às vezes virado, pra tentar tirar o timbre, cara. Minha mulher, assim, Uau. na época, depois eu casei e tudo, você é louco, minha mulher queria me esfolar vivo, cara. Porque, porque ela olhava, pô, você não tem mais nada pra fazer, pô, você só faz isso, só música, música, e tá com os meninos, chega em casa, fica com música. E aí, tipo, às vezes quebrava o pau com ela e tal. Depois eu falei, não, amor, mas é que eu tô tentando fazer e tal. Mas depois a gente se entendia, né, tudo. Lógico. Mas assim, Um eu super ficava. beijo pra Fátima Guerreira. E aí, assim, eu passava noites e noites, tanto sozinho como com os meninos também, né, para tentar tirar esses timbres, né. Aham. E eu falo, cara, não é possível, cara, não deve ser impossível, cara. E aí eu lembro que antes de sair essas músicas, eu tinha uma música que chamava, acho que My Future, se eu não me engano. E era um pouquinho parecido com esse timbre Aham. dessas duas músicas que você mostrou. Foi quando eu mostrei pro Davi e pro Thiago. Cara, eles quase me bateram, velho. Falei, mano, como que você fez isso, velho? E eu fiz no próprio VST nativo do Logic, eu consegui No fazer Logic, esse timbre. Não foi nem do Korg, nem nada, foi do próprio do VST nativo do Logic que eu consegui tirar esse timbre. E aí, em cima desse timbre, eu deixei ele salvo, o preset, né?
E aí eu comecei a trabalhar melhor esse preset. Foi quando começou a sair Aham, quando saíram essas duas músicas, entre outras, que a gente acabou depois montando o CDzinho. E o Davi, ele ia mais nas festas, né? Ele era mais é. presente nas festas, né? Então, às vezes, muita das vezes eu nem ia, né, por outros motivos, mas ele sempre estava lá com o CD, ele sempre entregava pro pessoal, sempre estava entregando, sempre, sempre. Era CD com duas músicas, com três, com quatro, com cinco, com 10, enfim, ele sempre estava entregando música pro pessoal, né? Foi quando chegou na sua mão o CD, né? Ó, E na, tem pergunta aqui para você, Acuna, ó. Boa noite. Qual o processo de produção e no que você se inspira? Essa é a primeira e a segunda é do DJ Nai. Qual plugin você usa para trabalhar um vocal? cara, hoje em dia eu uso aquele como que é o nome? Acho que é o NEC da Ozone, que é muito, Nectar. isso, Nectar, que é É. muito bom, cara. Ele é muito bom. Pra vocal, né? Pra vocal. Aham. E tem os plugins também que eu uso da placa, né? Da OAD também, né? Que também tem alguns plugins que eu acabo usando, que são alguns equalizadores e tal, que faz uma diferença bem grande, assim, né? Aham. Então, aí voltando lá com os meninos, ó. E aí eu pegava, assim, eu não conseguia acompanhar o Davi, né? Pra, pra ir nas festas. Eu lembro até uma vez, cara, uma vez eu fui com um amigo meu, eu lembro que o Patife, cara, ele tinha um programa de domingo, não era? De Tinha, o domingo, final. baseline. Isso, ele tinha lá na 97. Isso. E ele fazia ao vivo, né? Ó, Cê- falando nisso, eu acho que quem me apresentou vocês foi o Nine, cara. Se eu não me engano, Foi foi o Nine. Nine. Foi É, Nine. o Ele Nine que é o tá por grande aí, ele pode até responsável. falar. Foi ele que que Sim, apresentou sim. vocês, mano. Porque ele tocava as músicas, né? Ele tinha o programa lá do. Ele tinha o programa da Rádio Online, né? Aham. Então ele tocava as músicas de vários outros caras, né? Tudo. E aí eu comecei a mandar pra ele também. Ele começou a tocar direto também, né? E É, aí, aqui, ó. Foi o Nine que começou a me falar de vocês. sim, E sim. aí. E aí, lá na festa do Generation Dub, os meninos, vocês me entregaram o CD. Foi isso mesmo, não foi, Osmar? Foi, Conta aí. Foi, né? foi isso mesmo. E aí eu lembro que eu peguei, cara, juntei uns CDs e tal pra entregar pro Patife. E aí esse amigo meu falou assim, cara, vamos lá na porta da 97 e vamos esperar o Patife sair com o carro dele e a gente se joga na frente do carro. Uau! Que história, mano. Cara, você acredita? A gente foi. Mano, era mais de meia-noite, porque eu sei que terminava tarde o programa dele, né? O programa terminava meia-noite. E eu não sabia qual que era o carro dele, não sabia que horas que ele ia sair. E eu fiquei Saía ouvindo um no carro, carro. vocês se jogavam. Então, aí quando a gente chegou, tipo, não tinha saído nenhum. E aí, quando deu horário, a gente estava ouvindo na 97, ele terminou o programa. Eu falei assim, cara, primeiro carro que sair, a gente se joga, velho. E aí demorou um tempão, velho. Demorou. Aí saiu um carro, não sabia se era ele. Aí a gente parou na frente dele, assim, ele parou o carro. E aí esse amigo meu falou, calma, calma, não é, tipo, não é assalto, Não alguma é coisa, assalto? só queria entregar um CD nosso pra você e tal. E aí entreguei, mas foi bem rápido, assim, nem. E aí, Tem a ixi, Zoom Zoom, né, mano? tem O a Nine Zonzon falando também. aqui, mano. Você é louco. E aí eu entreguei pra ele e tipo na semana seguinte eu tinha feito até o remix do Ray Charles, né? O Aham, remix lá do Ray Charles. E aí ele começou a tocar também, né? E aí nisso, tipo, aí começou a me entregar mais, eu comecei a acompanhar mais as festas, né, com os meninos, né? O Davi mesmo falava pra mim, cara, você tem que ir nas festas, o pessoal tem que te ver, você tem que ir, não sei o quê. E aí eu comecei a acompanhar eles, né? E aí foi indo, foi até a hora que chegou nas suas mãos lá e você começou a tocar. Você foi lá na turnê, né? E aí foi aham. quando o Bryce se interessou em uma das músicas, né? E Que nessa época você tava indo no Subgrave também lá no Dead, né? Foi essa época que tava, tinha tava. a noite lá no Dead.
Tava, né? Tava, tava. É, verdade. Agora a gente comentando, eu começo a lembrar um pouco mais. Sim, sim. E, e aí, quando me ligaram, cara, quando me ligaram, eu tava em outro trabalho, me ligaram e aí falaram assim, você Eu acho que tá... eu liguei pro Davi de lá. Eu Foi, falei pro Davi de lá, uma coisa assim. foi, exatamente. E aí ele pegou e falou assim, Acuna, você tá sentado? Eu falei, por quê? Que foi a Rude Boys, né? Que foi a primeira faixa que a gente assinou, né? Como Critical Dub com o Ó, Brian. eu toquei a Zum Zum, eu toquei a Ganja, eu toquei Touch the Sky, eu toquei Foi. todas essas coisas, mano. É, a Touch the Sky acho que foi bem depois, bem mais pra frente, depois que a gente fez É, ela. mas eu voltei em Isso. 2009 depois e toquei Ah, também. tá. E aí, tipo, quando ele me ligou, cara, ele falou assim, cara, o Brian quer assinar a Rude Boys. Cara, assim, eu fiquei sem chão, velho. Fiquei sem chão. Eu falei, não, eu falei, você só pode estar com piada ou com brincadeira, velho. Eu falei assim, não, fala sério. Ele falou, não, o Anderson ligou aqui, ele falou que quer assinar a Rude Boys, não sei o quê. Eu, assim, porque assim, na época, assim, o sonho era ver um disco nosso, né? Era ver uma música sua prensada no disco. E aquilo pra mim, assim, cara, foi incrível, assim, né? Assim, eu falei assim, puta, não acredito, cara. Porque Aqui, assim, ó, o Nine contando, ó. Ó, o Nine contando. Que eu falei pra ele que o Brian queria. Peraí. Você me falou que o Brian queria e eu liguei pro Davi. E ele quase bateu o carro. acho que foi isso mesmo. Cara, nossa, eu fiquei sem chão, velho, quando ele me falou isso, velho. Eu fui pra casa, assim, alucinado, cara. Alucinado. Fui pra casa, não sabia nem o que falar, cara. Sem acreditar, sem acreditar. E lógico, aí depois foi rolando e tal, aí depois que chegou o contrato, a gente assinou tudo, aí que realmente eu falei, cara, eu não acredito, realmente assinamos com o Brian, velho. Aconteceu, Assinamos, né? assinamos. Eu falei, cara, aconteceu, velho. Uma coisa que a gente achava não impossível, né, mas era bem difícil, né, os contatos, né, enfim, Aham. e para chegar nos caras, e enfim, e aí assim, isso foi uma felicidade enorme para todos, né, para todos, né, então, e foi o início de tudo, né? Que começou Ah, realmente a alavancar um pouco mais as outras músicas, né? A gente ser um pouco mais conhecido, né? No meio aqui com o não, pessoal, né? e o legal é que é o seguinte, a partir disso, né, cara, que todo mundo ganhou, começou a ganhar um pouco mais de expressão, porque veio Exato. vocês, veio o Pedro, né, o Level 2, logo na Sim, sim. sequência, e aí começou a crescer o negócio, e aí tá, né, Sim, vixe, sim. continua aí, continua aí. O Level 2, que eu chamo ele de Du, né? Na época ele Aham. morava ali perto do Capão Redondo ali, né? Mas era É, um outro bairro um pouquinho ali, mas e ele só tocava, né? Então ele nem produzia. E às vezes eu ia na casa dele e eu falava para ele, falei, cara, vai produzir. Ele falou, não, não, isso não é comigo. Eu falei, cara, vai produzir, produz, pô, vai. E eu insisti tanto e ele começou a mexer no Fruit Loops. Cara, ele começou a tirar som no Fruit Loops mesmo, eu né? lembro que a gente foi na sua casa, tava todo mundo aquele dia, né? Sim, sim. O dia E que eu fui com aí, o Brian e o Nine aí, vocês estavam no então, churrasco. aí esse dia, cara, esse dia quando quando eu fiquei sabendo que você e o Nine ia levar o Brian lá no Capão, eu falei, cara, e agora, velho? Tipo, o que eu vou fazer, velho? Vou fazer churrasco, vou fazer, tipo, mal preocupado, né? Tentando Aham. para tentar atender ele e tudo, né? Você E sabe quais foram as palavras que o Brian me falou naquele dia? Não sei se não, você vai lembrar. Ele chegou e fez assim, que tava assim, o sentimento que ele tinha era de ter ido até Bristol e ter encontrado o Ronnie Size com o Dai, com o Crust e todo mundo caramba, naquela mesma vibe de de querer fazer música, as músicas sim. com só bass e bateria. Ele tava assim, embasbacado, assim, sabe? Não, sim, e cara, eu tava pior ainda, porque quando vocês chegaram com ele,
eu olhei assim e falei, cara, eu não acredito que o Brian tá aqui, velho. Tá aqui em casa, velho. E aí, tipo, na época eu Mas morava tem as na fotos, né? casa. Cara, eu perdi essas fotos. Perdi todas as fotos. O Nine deve ter, o Davi deve ter. Deve ter. Eu até preciso pegar com eles, até porque eu não tenho mais nada, viu? E aí, assim, quando ele entrou lá em casa, que eu morava nos fundos, né, na casa da minha sogra, Aham. e eram dois cômodos, né? Não sei se você lembra. Que era a Lembro. cozinha, que eu tinha o corredor, então eram dois cômodos. Era a cozinha e o meu quarto, Sim. né? Foi todo mundo pro quarto. E o quarto, meu, o quarto era um ovo, né? Então era a minha cama, o guarda-roupa, e lá espremido, bem lá no canto, tava o monitor, né? Que eram aqueles, que era o da Aiva, até aqueles Aham. microsystem, né? Da Aiva, que eu ligava no computador, e ele ficava lá no canto lá, né? E era PC ainda, né? Eu usava ainda PC, e aí ficava lá no cantinho lá. E aí foi quando vocês foi todo mundo lá, se amassou todo lá naquele canto lá e Não, começamos foi a mostrar demais, cara. e começamos a mostrar as músicas que a gente estava trabalhando, né, as músicas novas e tal, mostrando pro Brian lá. E nisso a gente já fazendo churrasco lá fora, enfim, cara, aquilo ali foi histórico pra gente, cara. Foi Foi muito uma coisa, legal. Foi muito legal. foi uma coisa assim que assim, eu não esqueço até hoje, né? Então, e aí E aí acho que aí o Brian viu, né, como que a gente produzia, né, com o material que a gente tinha, né, Aham. e era tudo muito simples, né, mas assim a gente se esforçava demais assim para tentar tirar a qualidade melhor possível, né, porque É igual eu falo pros meninos, não importa o método, o importa é o resultado que você chega, né, cara? sim, sim, O importante é exatamente. chegar ao resultado e acabou. E a nossa grande briga na época era mais assim, com relação à qualidade sonora, né? Ah, Então, não. fazer uma Lógico, boa lógico. mix, né? Fazer uma boa mix, porque às vezes, cara, a gente mandava pro Brian, tipo, 10, 15 vezes a música e não tá bom, não tá bom, não tá bom, o grave não tá bom, isso não tá, e a gente tinha que trabalhar direto até acertar a mix da música, né? Aham. E dali começou a abrir mais as portas, né, pra gente, né? E aí foi quando começou a rolar as festas, né? As festas para começar a tocar, né? E aí foi onde eu apanhei, né? Porque eu não sabia tocar. É, eu lembro que eu chamei vocês para tocar lá naquela festa fantasia lá no Hotel Cambridge, lembra? Sim, sim. E foi a hora que porque eu tava tão focado em produzir, cara. Aí foi a hora que eu falei, cara, eu preciso treinar e eu Ó, preciso treinar a tocar. o Nai falou uma coisa assim, ó, o esforço é sempre recompensado. E aí eu vou mais longe. O sucesso é a soma dos seus fracassos. Pega essa. É Hã? bem isso mesmo. E aí começou a rolar as festas, né? Automaticamente, né? Porque começou, a gente tinha assinado a música com o Brian, né? Nisso já estava assinando outras. E automaticamente, tipo, meu, Aí tipo, vocês lançaram o EP, né? sim, sim, sim. Não, nessa época ela saiu junto com outros artistas até. Ah, tá. Foram dois discos que a gente lançou no início, mas era com outros artistas. Foi pelo Big Bad in Heavy, né? Big Sim, Bad in sim, Heavy, isso. Só que ele era em vinil. E também sim. saiu no CD também, um CD É um duplo CD, também é. saiu. Que foi o mixado pelo Rough Stuff, né? Na época Sim, também. sim. Esse aí eu tenho guardado até hoje, cara. Isso aí é relíquia. Capa marronzinha, né? Não, é verde, né? O do Rough Stuff. V, depois teve o É verde. marronzinha, né? É. Acho que teve depois, é. E eu tenho alguns discos até, né? Eu tenho alguns Tinha o discos picture meus. disso aí. Tem? Tinha o picture. Ah. Eu vou Então, ver e aqui se aí. eu tenho. Se eu tiver, eu te dou. Não, beleza. Eu vou querer sim, cara. E, e aí que aí a gente começou a trabalhar. Tipo, eu continuei trabalhando com o Critical Dub na época. Aham. Trabalhei, tinha um outro projeto com eu e Level 2, né? Que a gente lançou algumas coisas juntos também, Tinha um né? outro menino lá que assinava como Cronos. Quem que era? Teu primo? Cronos. Cronos.
Ou era você e o Pedro junto? Não Eu é o conheci um Cronos. cara aquele dia e falou, esse é o Cronos. Eu até zoei ele, eu falei, o que que é coisa de botar na cara? Cro- É creme, Não, cara, creme facial? não. Só se foi meu irmão, cara, que meu irmão de vez em quando ele tocava uns negócios pra mim. Não, eu acho que O... era o Du, cara. Será que não era o Du? Só se foi Eu o não Du, lembro então. agora, mano, mas tinha alguém a mais Ma- ali. E também continuei com o meu projeto como Acuna também, no paralelo, né? Então Aham, eu tinha esses três projetos no paralelo. Mas assim, o Critical Dub era o que a gente trabalhava mais, né? Até porque a gente tinha pouco tempo, né? Nem sempre, não era nem todo final de semana que dava, né? aham, Porque nessa época eu já estava casado também e o Davi também tinha os compromissos dele também com a família dele, né? O Thiago também tinha os compromissos com a namorada dele na época, né? Hoje é a esposa atual dele. E às vezes não casava, né? Então às vezes a gente uhum. ficava às vezes 2, 3 finais de semana sem se ver e quando se via tentava tirar o atraso, né? E muitas vezes a gente não conseguia fazer nada, né? Porque nem sempre a gente estava na Na mesma inspiração frequência, né? de fazer, né? Enfim, aí voltando lá para as festas lá, e aí começou a rolar os convites, né, para a gente tocar. E todas as vezes que eu toquei, a maioria das vezes que eu toquei foi com o Critical Dub. Mas Aham, foi aí que eu senti, cara, a falta de poder treinar, né? aham, Poder treinar mais na parte de tocar como DJ, né? Porque eu estava tão sim. focado em produção, tão focado em produção, que eu acabei não tirando esse tempo para eu poder treinar mais. Eu sabia, né, como que tinha que mexer no mixer e tal, mas assim, na prática faltou, né? Faltou o treino, né? E isso pesou muito para mim, né, na época, assim, porque eu ficava bem frustrado, vamos assim dizer, né? E as festas eram bem legais, né? E eu ia, via aquilo ali, e na hora que terminava de tocar, cara, eu ficava assim numa frustração tão grande, cara, mas tão grande assim dentro de mim, que eu falava, cara, eu preciso treinar, velho. Eu preciso treinar e eu preciso dar um jeito de aprender a tocar, né? Porque só produção, beleza. Eu preciso me aperfeiçoar, mas eu preciso também aprender a tocar, né? Porque Sim. consequentemente a pessoa que produz, né? O pessoal acaba chamando você para tocar, você tem que saber, Vai né? precisar, né? Vai precisar saber porque vai Precisa, chegar a né? hora da gig, né? Exatamente, né? E é, E aí, isso é uma coisa que é legal a gente falar, Kuna, porque eu até falei nas lives que eu fiz essa semana, que hoje em dia, ó, você já vê que isso já aconteceu com você. A música te levou para trás dos tocadiscos, né? Você exato. não foi reconhecido primeiro como um DJ para poder tocar. Pelo contrário, a música te botou nesse lugar para poder tocar, né? Sim, sim. E hoje as pessoas têm que se ligar nisso. Você sendo um DJ só por ser DJ hoje, vai ser difícil você abrir porta. Se você é um produtor, você chega mais rápido. Exato, né? E hoje em dia você tem que saber fazer praticamente tudo, né? Você tem que fazer, Exatamente, você tem que exatamente. fazer, não é só tocar e produzir, né? Você tem que saber fazer vídeo, Fazer você tem que flyer, saber fazer tudo. Você é tudo, louco. né? É tudo um pouco, né? Olha, E, minha querida amada esposa entrou, está viajando. Um beijo, amor. e aí e nisso, o que que aconteceu, cara? E aí com muito esforço eu consegui comprar meu primeiro toca-disco. Comprei um par de toca-disco e, e comecei a treinar em casa. Aí eu comprei o toca-disco, comprei o Cerato na época, né? Uhum. Só Deus sabe como que eu me esforcei para pagar aquilo ali, que, tipo, meu, fui louco, entendeu? Na loucura. Eu É, falei, cara, preciso, mas é o que a gente falou antes, já é um primeiro momento. Quando a gente sim, quer uma coisa, a gente conquista, se ferra pra conquistar o que quer, cara. Pra exato. poder viver o sonho, né, meu? Senão, E nisso, só que nessa época, voltando um pouquinho para trás, que eu comprei o meu primeiro Mac, né? Então, assim, o primeiro Mac que eu comprei era aquele branquinho, sabe?
Eu sei, o sei. branquinho. Ó, E a, só voltando a esse pensamento, quando eu fiz minha primeira viagem para Inglaterra, em 98, eu catei todos os meus discos de house que eu tinha na época e me desfiz de todos, com um puta aperto no coração. Mas, cara, meu sonho era maior. sim, Meu sonho era ter que viajar. Então a gente sempre vai ter que abrir mão de uma coisa para conquistar outra coisa. E depois a gente exato. resolve e compra de novo, não é verdade? Foi exatamente, né? Infelizmente a gente às vezes não consegue ter tudo, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de Exato, algumas cara, coisas exato. A gente para. tem que fazer a escolha que tem que ser feita. E aí eu senti essa vontade, eu falei, cara, eu preciso aprender a treinar, a tocar, a treinar, eu preciso treinar mais. E aí eu consegui comprar os toca-disco, né? Comprei lá as agulhas, comprei tudo Aham, e comecei a treinar em casa, velho. Com fone, sem fone, treinando, 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 né? E foi bem num período, cara, que foi quando a gente já estava meio que já estava se desfazendo do Critical Dub, né? ó, Então, vou mandar um super beijo, um abraço aqui pro People, que fez uma doação no selo aqui. Valeu, People! Super beijo para ali também. Manda ver aí, Akuna. e aí foi bem num período que a gente já estava meio que se desfazendo com o Critical Dub, né? Quando eu Aham, comprei esse toca-disco e tudo. E aí eu peguei, cara, assim, foi bem natural, na verdade, né? Não foi porque a gente acabou tomando outros rumos, né? Daí eu comecei a me dedicar um pouco mais como Akuna, algumas coisas, aí não estava casando muitos dias, enfim. E aí a gente acabou meio que se separando, né? aham, E, e aí dentro desse período, cara, eu continuei ainda produzindo, né? Até lançar que foi meu último EP em 2011, mais ou menos, que foi que saiu a I'll Be Gone, né, com o É, David Gilmour. e a gente fez duas músicas junto, né, nessa época também. Isso, exatamente, exatamente. E aí, bem nesse período, foi bem nesse período que eu meio que eu pirei, cara. Assim, pirei da cabeça, assim, porque é uma pressão muito grande, sabe? Várias coisas, cara, que envolvem Sim, não só música, né? É tudo, né? Tudo uma situação, porque, sabe, é família, é trabalho, né? É várias outras coisas, né? E às vezes o seu emocional, às vezes, tipo, eu não consegui segurar isso, sabe? Eu foi um não momento, consegui, foi um momento para você se enxergar exato, introspectivo, né? exato. E aí, cara, eu meio que me revoltei comigo mesmo e vendi tudo, cara. Vendi tudo. Me desfiz de tudo, me desfiz do Mac, me desfiz, vendi. Voltei para vender tudo. Fiquei sem nada. Fiquei sem Mac, fiquei sem caixa, fiquei sem os toca-discos, tudo, tudo. Fiquei do zero, do zero. E aí foi a hora que eu peguei e falei, meu, tipo, vou dar um tempo, eu vou sair, enfim. E foi quando eu Aham, mudei, foi quando eu saí de São Paulo e me mudei para o interior, né? Eu fui lá para Mojimirim, né? E aí eu me desliguei de todo mundo, né, cara? Na época eu me desliguei de rede social, né? Antigamente tinha o Orkut, né? Tinha o AIM, né? Que o pessoal se comunicava muito com a AIM na época, né? E aí eu desliguei tudo, cara. Tirei tudo. Rede social, tirei tudo, né? Mas na época ainda eu mantinha contato, era com você e com o Nine ainda, né? Eu sempre aham. mantinha contato, eu sempre ligava para vocês e tudo, a gente sempre se falava. Mas assim, do mundo virtual eu praticamente me desliguei, né? Me desliguei total. E fui embora para o interior, né? Fui embora para o interior e por alguns motivos também na época meu filho já tinha nascido, não tinha nem um ano, Sim. ele tinha meses até. E aí ele teve uns problemas de saúde na época, né? Então ele É fica, bom falar, Kuna, que assim, você não desistiu, você parou, sim, né? sim, exatamente. Porque essa separação? Porque quem para, retoma. Quem desiste, joga a Sim, toalha, né? Então, isso que é bacana. Você simplesmente parou para ter o seu equilíbrio novamente, né? exato. E aí
teve uma parte, eu queria que você contasse essa parte que você acabou indo pro house, né? Começou a Sim, fazer sim. house. Isso é legal falar. E antes que você fale, mandar um super abraço também, mais uma vez, pro Pupilo, que também fez aqui sua doação nos selos. O Apops, valeu. Então, e aí meu filho, ele ficava assim, cara, mês sim, mês não, ele ficava internado, né? Aham. Você lembra, né, que eu contava para você, né? Sim, sim, sim. Por conta ficava com problema de falta de ar, enfim, e aí eu tinha que sair Poluição São Paulo, né? sim, Poluição de São exato. Paulo, aquela E coisa. aí, e aí a pediatra dele, tipo, na época eu tava até cursando faculdade, né? Já tava quase terminando até, Aham. tava fazendo engenharia civil na época. E eu tranquei, porque a pediatra chegou para mim e falou assim, a última internação dele, cara, ele ficou 2 semanas internado, né? E aí, para mim, aquilo ali foi a gota d'água, entendeu? Para mim e para minha esposa, né? E aí a pediatra dele falou assim para mim, falou, pai, se você tiver condições de ir para o interior, é a melhor coisa que você faz com seu filho. E aí eu pensei com a mulher e falei, meu, sabe de uma coisa? Vamos largar tudo e vamos embora. Largamos tudo, né? Começamos do zero, do zero. A gente foi para Mujimirim e, e eu fiquei com ele lá e a minha esposa ela trabalhava em São Paulo ainda e ia Ó, e voltava todo dia. a parte coaching de novo agora, hein? Pessoal, isso que a Kuna fez é uma coisa muito importante, porque, em primeiro lugar, mais do que tudo, tem que ser a família, Sim, né? Porque sem exato, você ter a base, o resto você não constrói. Você acaba construindo em, em armação de areia, onde vem o vento forte e derruba. Mas com a exatamente. família é sólida, é rocha. E aí, mano, pode vir o que for, que vocês conseguem vencer e retomar o que vocês sempre querem, tem para fazer Sim, sim, depois, né? exatamente. E ele sempre, assim, minha esposa sempre me apoiou, cara, sempre. E aí quando a gente foi pro interior e ela ficava indo e voltando todo dia de São Paulo para Mujimirim, aí lá eu fiquei desempregado também, né? Então lá não conseguia emprego, né? E aí eu tinha que deixar meu menino no colégio para procurar Aham. emprego lá. Enfim, ia lá e não achava emprego. E lá ele E, melhorou, né, com o problema de cara, rinite e tudo mais, né? 90, assim que a gente botou os pés lá, 90% ele melhorou. Cara, as Que crises dele que ele história linda, tinha, cara. ele assim parou, velho. Aquilo para mim foi incrível, porque, cara, toda vez que eu ia pro hospital com ele, cara, era um sofrimento assim horrível, cara. Horrível, cara. Sabe, os procedimentos que ele tinha que passar com os enfermeiros, com o médico, cara, era uma coisa assim que eu não queria passar aquilo de novo, entendeu? Então, Uhum. meio que no desespero, larguei o trabalho, larguei, minha esposa depois largou, a gente ficou lá em Mojimirim desempregado, os dois, pagando aluguel com filho, enfim, foi na loucura, velho, foi na loucura, assim. E nesse meio tempo, né, nesse meio tempo, eu comecei sabe quando começa a coçar o dedo, sabe, para produzir? Sim. E aí eu começou a coçar o dedo, cara, para produzir. Eu falei, mas aí, eu vendi tudo, não tenho nada, sem dinheiro, sem desempregado, o que que eu faço? Aí, cara, eu dei um jeito, consegui comprar um Mac, né? Aham. E voltei a produzir. Só que eu não voltei a produzir drum and bass. Aham. Eu comecei a produzir house, né? E como é que E foi essa parada de entrar no house? Como é que aconteceu? cara, na época tava muito forte essa parte de EDM também, né? Tava É. bem forte nesse período, né? Aí eu vi aqueles festivais da Tomorrowland, né? Cara, eu olhava aquilo ali e falei, nossa, que loucura, velho. E aí eu falei, mano, vou tentar fazer algumas coisas assim, né, meu? Aham. Só que eu também, tipo assim, foi um mundo totalmente, assim, novo pra mim, né? Muito novo, porque eu também não sabia, não conhecia ninguém também, né? Foi Uau. a mesma coisa no drum and bass, eu falei, meu, vou ter que começar também do zero no house, porque eu também não conheço ninguém.
vou E aí mandar música para você quem? foi tentando fazer só de ouvido também. Também comecei a pegar uns beats de drum and bass para tentar fazer no house. Aí não tava saindo muita coisa, eu falei, não, isso aqui não tá legal, tem que pesquisar outros tipos de beat, velho. E aí aos poucos, tipo, como eu já tinha uma noção já de produção, foi mais fácil um pouco desenrolar a parte harmônica, né, de melodia e tal. Não foi tão complicado como foi no drum and bass, né? E no house é muito mais fácil, né? Aham, Fácil assim, no sentido, não mais fácil, mas é mais simples, aham, né? É mais simples a parte de produção. Porque, por exemplo, tinha algumas músicas de EDM que o grave mesmo era o kick, sim. né? Você não tinha uma linha de subgrave, uma linha de... Você tinha lá os synths e tal, né? Aquelas cornetas, né? As coisas barulhentas e tal. E o grave mesmo que pegava era o próprio kick, né? E lógico, também tinha as linhas de baseline também, enfim. E aí dependia muito do que você estava produzindo também, né? Mas na época, como estava muito em alta mesmo o EDM, e aí eu comecei a fazer um pouco dos dois lados, né? Um house mais, sabe, com mais harmônico, né? Com algumas melodias e tentava fazer umas coisas mais heavy, mais pista, né? E as suas músicas chegou na mão dos DJs? Você tinha Cheguei, um eu outro cheguei nome, né? sim, aí eu falei que nome que eu vou usar, né? Eu falei, eu não posso usar o nome de Acuna para não misturar uma coisa com a outra, né? E aí eu fiquei pensando, que eu falei, cara, acho que eu vou abreviar meu nome. Aí acabei colocando como Stan, que é Stan, né, ST, cara? Ficou muito legal. exato. E aí eu falei, vou abraçar esse nome. E aí nisso eu comecei a fazer contatos com cantoras, né? Comecei a mandar mensagem para um monte de cantor e tal. Foi quando eu conheci na época foi a Lizzie, lá da Austrália, e ela também tinha bastante contatos, cantava, enfim, a gente começou a fazer algumas collabs juntas. E, e aí eu também conheci a Eloá, que é a Eloá Holanda, né? Ela Legal. fez, ela até participou do aquele programa, The Voice? acho que é do acho que foi X The Factor? Voice, X o Factor? X Factor, isso. E ela foi até uma das finalistas, né? Uma cantora Uau, que extraordinária, demais. cara. É uma cantora, assim, extraordinária. E eu consegui fazer, eu fiz algumas músicas com ela também. Na época eu também tinha um projeto com o Hélio também, que a gente tinha com o Futurination. Eu fazia Aham. algumas coisas com ele. E foi aí que eu comecei a conhecer o pessoal também. E comecei a mandar pros labels, né? Pros labels, né? Só que, meu, esses labels grandes, tipo, por exemplo, mandar pra Armada, né? Meu, era assim, era tipo assim, que nem a gente tentando mandar pra Vi, tentar mandar pra Sim, Hospital, pra sim, sim, RAM, são os labels é, grandes. que são os labels grandes, entendeu? Só que, meu, os caras nunca davam feedback, né? Era difícil, né? E só que aí eu montava uma lista, né, com os e-mails, né, de Aham. vários labels e mandava, né? E aí eu consegui assinar com alguns labels, né? Na época tem um label no México, que é o Mas Label, né? Que é um Aham. label bem grande lá no México, né? E aí eu assinei uma música com eles também. E aí eu comecei a assinar algumas músicas. E aí começou a desenrolar mais, né? Que legal, cara, que legal. E aí, o bichinho ficou futucando você, até que você voltou a fazer uns quebrados. Então, cara, eu cheguei a fazer até do house, eu comecei a fazer alguns pops também, que eu tava Aham, fazendo com meu primo. E aí depois eu vim para Campinas, né? Aí a gente se mudou aqui para Campinas. E aí meio que eu dei meio que uma brecada, né, com produção, aham. né? E só que nesse meio tempo, tipo, tava sem ideia, sem inspiração para produzir nada, cara. Cara, eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas, velho. Eu fiquei umas 2 semanas pensativo. Acho que não, umas 2 semanas, mas eu fiquei pensativo. Sabe com aquela coisa dentro de você, tipo, Deixa eu sair, tô trancado. então, só que acho que o orgulho estava tão forte dentro de mim que eu não queria
tipo, dar o braço a torcer, né? Aham. E aí, tipo, ficou passando os dias e a minha mulher falou assim: o que que você tem, meu? E aí eu falei: meu, não sei, tô pensando em voltar a produzir drum and bass. Ela olhou assim pra mim e falou assim: sério? Eu falei assim: sério? Mas eu não sei se eu vou voltar a produzir ou não, tô pensando. Aí ela falou assim: meu, eu te apoio no que você decidir, te apoio, meu. Aê, Fátima! Só que ficou nisso, né? Aham. Foi quando um belo dia eu recebi uma ligação do Nine. O Nine me ligou, eu estava chegando do serviço e aí ele falou assim para mim que ele tinha trombado o Elside, né, em uma festa em São Paulo, se eu não me engano. Mas antes disso a gente já tinha começado a fazer alguma coisinha também, não tinha? Antes, não, não, antes não. Acho que foi depois. Tava fazendo já, acho. Acho que acho que cheguei a mandar, né? É, Cheguei, acho que sim. Ah, tá. Acho que eu cheguei a mandar, mas era coisa antiga, eram umas coisas antigas você que eu tava tava repegando pegando. pra fazer de Isso. volta, isso. E E aí teve, a gente começou a Control e o Nine foi e o Outside falou isso aí, conta aí. exatamente. E aí ele comentou alguma coisa que ele tinha ido fazer uma turnê, né? Que ele foi lá fora e tal. E acho que ele tocou alguma música minha antiga, não lembro se foi isso, mas ele falou que um monte de gente começou a perguntar de mim, né? Sim, Perguntar onde que eu tava, onde que a Kuna tá, por que que ele sumiu, não sei o que e tal. E, e aí ele contou isso pra ele. E aí quando o Nine me ligou, cara, quando ele me falou isso, foi, era o empurrão que eu precisava pra, porque ficou na minha cabeça assim, eu falei, cara, depois de tanto tempo, mais de 10 anos parado, ainda tem gente que lembra de mim ainda, cara. é, cara. Cara, aquilo ali foi, tipo assim, foi o empurrão que eu precisava, entendeu? Pra É, poder voltar. porque são suas músicas, né, mano? É seu legado. Sim, e aí eu peguei e falei assim, vou voltar, vou voltar. Que era o que era o que eu acho que era o que eu tava precisando ouvir para decidir realmente, tipo, vou voltar mesmo para valer, né? E aí eu peguei e comecei a fazer, né? Eu mandei mensagem pro Brian e tal, Aham. e aí o Brian ficou super feliz, né? E aí ele falou, não, me manda os beats, tal, faz aí, me manda as músicas. E eu todo empolgado, né? Falei Isso assim, foi puta, agora no final de 2019, né? foi. Foi mais ou menos É. por aí. E aí eu todo empolgado, tipo, falei, agora eu vou, meu, comecei a pegar as músicas, comecei a trampar, velho. Trampar. Cara, eu separei acho que umas 10 músicas mais ou menos. Mas animado assim, feliz da vida, falei, puta, agora vai, né? Só que com a minha cabeça ainda para as coisas antigas, né? É, a cabeça estava em Tipo, 2000, em 2010. exato. Na hora que eu mandei as músicas para ele, acho que se ele gostou de uma, foi muito. Aí, cara, aquilo foi um banho de água gelada, assim. Eu falei, ferrou, velho. Fiquei meio que sem rumo, entendeu? Aham. E aí ele falou até pra mim, falou, cara, conversa com os meninos, com o Chape, né, com o Level 2 e tal, né, vê que as coisas que eles estão fazendo, as coisas mais atuais, né? E foi aí que os meninos também me ajudaram também nesse sentido. O Elside chegou pra mim e falou, mano, escuta esse set do Randall. Que aí foi onde que eu abri a mente, um pouco mais a cabeça para o que estava acontecendo Atual, né? atualmente, Ó, atualmente. a gente tá com algumas perguntas aqui, ó. Vamos lá. O Elements fala, sempre tive um respeito enzimo por esse cara. Quando precisei, ele sempre estendeu as mãos. Aqui é o Elton agradecendo. Aí, aqui o Nine falando dessa história do Elside, falou, também mandei o áudio no WhatsApp com o Elside falando, volta, Cuna. É, foi verdade. E aqui o Dan Science fala, Acuna, qual produtor que você se espelha hoje no cenário mundial? Em quem você se espelha hoje no cenário mundial? Qual a sua referência? Cara, eu sempre.
Cara, eu sempre gostei de Ninja, TC, Hazard. Foram sempre assim, na época também Generation Dub, foram sempre assim as referências que eu Uhum. sempre, até hoje, né? Até Sim. hoje. Ó, tem mais pergunta aqui. É do Dan também. Como você se inspirou na produção e quem te inspirou? Aqui você já falou, né? Que foi na época que você começou a produzir com o Zilli, né? Nessa parte, Sim, que foi no início. Opa, cadê as perguntas? Ixi, sumiu? Peraí. Não, tô apertando errado. É... por que a Cuna? Por que a Cuna? É porque é seu nome, né? E é qual foi sobrenome, o né? ano que você começou a produzir? Perdi o início da live. O Pupilo Do, pergunta. 2004, mais ou menos. 2004. Vamos outro aqui no bate-bola rápido entre eu e você. Por quê? O Márcio 32 bits. Boa noite. Qual o processo de produção e no que ele se inspira? Qual o seu processo de produção e em que você se inspira? Cara, hoje, A hoje em inspiração você já dia, falou nos produtores, né? E sim. como é que é o seu processo de inspiração? Cara, hoje em dia, assim, eu abri muito a minha cabeça. Depois que eu comecei a produzir house, o Anderson, eu abri muito a minha cabeça com relação à música, cara. Porque na época que eu produzia drum and bass, pra mim era só aquilo. Eu não Você via outras coisas. sai da bolha, né? Um pouco, né? Exato. Então, pra mim era só aquilo. E eu não conseguia enxergar outros estilos musicais, né? Para mim na época era só drum and bass e acabou, né? E depois que eu entrei no house, tipo, comecei a produzir EDM, né, outros estilos, né, coisas mais pops, né, que Uhum. até cheguei a te mandar muita coisa. Eu comecei a ter uma outra visão para música, né? Então, isso me ajudou muito, cara. Isso me ajudou muito a fazer as músicas que eu estou fazendo hoje, né? Para você ter ideia, cara, uma das últimas músicas aí que saiu, eu peguei uma ideia de um sertanejo. Uau! 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 E a gente falando Foi, outro dia disso. Pessoal, lembra o lance de ter vergonha, de não arriscar, de achar que os outros vão achar e não vão achar? O negócio é não ligar pra ninguém, mano. E ó, segue a sua sim, intuição. exato. Cara, minha esposa, pra você ter ideia, eu não escuto drum and bass no carro. Não escuto. É difícil escutar. Eu escuto quando é música minha, que eu quero ouvir como que tá batendo o som, tudo. Mas assim, no carro, cara, é as músicas que minha mulher gosta de ouvir lá, põe funk, põe sertanejo, põe essas coisas aí que a mulher ela gosta de ouvir, né? Que Aham. é do dia a dia. E eu acabo escutando, ouvindo, né? Então, assim, são coisas que eu não gosto de ouvir, né? Mas você Não é pode coisa pegar do um meu dia, insight, né, cara? Você é louco. exato. Mas são coisas que eu respeito, né? Porque são artistas também, né? Sim. Indiferente do estilo, se o cara é funkeiro, se o cara toca house, se o cara é, enfim, o cara é pop, não importa, mano. O cara é um artista, o cara tem uma história, né? Ele teve, sabe, para o cara poder produzir aquilo, né? Ele se esforçou como cada um se esforça, né? Todo mundo tem uma história, né? Então, a gente tem que respeitar isso, E né? olhar sempre pro lado positivo das coisas, né? O que Exato, você pode exato, somar com aquilo, né? exato, E aí, exato. Acuna, com esse lance todo, você teve o seu EP, né? Teve seu Isso, EP que saiu. Teve dois EPs, né? Lançou dois EPs já? isso. Aí em cima desse set que eu vi do Randall, eu tirei o meu primeiro EP, né? E aí foi quando eu consegui fazer o meu primeiro EP The Return. e, não, foi meu Não, retorno, né? no É, Retorno, Retorno. sim. E aí consegui lançar o primeiro EP, né? E aí foi quando eu comecei já, sabe, a pesquisa, porque eu pesquiso muito, muito. Cara, é assim, se não é todo dia, é dia sim, dia não, eu sempre tô pesquisando. Pesquisando vocais, pesquisando samples, pesquisando tudo, tudo. Eu pesquiso tudo, cara, tudo. Então, assim, eu não tenho um dia que eu não pego ou meu celular ou no Mac,
que eu não esteja pesquisando alguma coisa nova, né? Uau! Peguem esse código, E pessoal. então, e aí o dia que eu tava no carro com a minha esposa, ela tava ouvindo um sertanejo, foi quando eu peguei a ideia daquela música lá que saiu com o Bu lá, que Aham. foi semana retrasada lá, e aí ele acabou colocando nesse LP lá, essa música, e a ideia da introdução foi assim, foi do sertanejo. Quando eu escutei aquilo ali, cara, eu falei pra minha mulher, eu falei, mano, que música é essa, mano? Ah, é tal, sertanejo, não sei o quê. Aí eu fui lá e pesquisei, né? Peguei, pesquisei, escutei o sample, falei, é isso aqui, cara. Cortei, peguei, e aí eu liguei pro meu primo, né? Meu primo, ele toca e tal, guitarra. Eu falei assim pra ele, cara, faz um dedilhado pra mim em cima desse sample, né? E aí ele fez um dedilhado em cima do sample, foi quando eu fiz a introdução da música, eu fiz lá tal, e eu mandei pra ele. Mas Ó, foi uma ideia que surgiu do sertanejo, né? o pessoal da DNBB Records está perguntando o seguinte: depois dessa sua é, passeada pelo house, o que que você prefere hoje? O drum and bass mais melódico ou o drum and bass mais pesado? Se você tem uma preferência entre os dois. Cara, eu prefiro os dois. Eu gosto dos dois, na verdade. Né? Na Depende. verdade, acaba até unindo os dois, né? Sim, sim, exatamente. E depende muito da sua inspiração, né? Eu É. gosto de produzir as duas linhas, né? Hoje até te mandei uma música bem na moral, né? Aham. Bem levezinha, mas não é sempre que eu produzo mais umas coisas mais Pista, né? pesadas, mais pista e tal. Mas eu também gosto muito, cara, das coisas mais lentas, sabe? Ó, o Então, Fernando Alex pergunta o seguinte: se você. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. É mais fácil produzir sozinho ou em collab? cara, depende muito, né? Depende muito. Ah, sozinho é mais fácil, né? Porque você tá ali fazendo, montando os beats, e tal, você faz e ponto, né? E às vezes com collab, e às vezes, nem sempre as ideias que você está fazendo, às vezes a outra pessoa gosta. Aí às vezes você tem que mudar um pouco, né? E às vezes você acaba não gostando. Mas a collab nada mais é que a junção, né, de duas ideias. E Uhum. às vezes acaba saindo uma coisa muito boa, né? Pra você ter ideia, essa música, a Rude Boys, que foi a primeira música que saiu com os meninos, eu não gostava dela. Eu não gostava da música, né? Mas o Davi falou, não, mano, faz isso, porque ele tinha pegado uma ideia, não sei da onde, eu falei, não, vamos fazer assim que vai dar certo. E deu, você entendeu? E deu. Verdade. Então, às vezes, a gente tem que, não é só a nossa ideia, né? Uma collab é tipo assim, é a junção de duas ideias. Então, a gente tem que também saber abrir um pouco a mão e falar, não, vamos fazer e tal. E, cara, às vezes sai um negócio monstruoso, né, meu? Às vezes duas É, ideias, né? isso é verdade. Isso é verdade. Ainda mais quando as duas pessoas falam a mesma frequência, né? E aí o Exatamente, negócio, quando sai, explode, né, cara? Aí é legal. exatamente, Aí é exatamente, legal. né? Deixa eu ver aqui mais perguntas para a Cuna. É... E a pergunta que não quer calar. Don't stop, don't stop, don't stop. O que aconteceu com essa música, Cuna? Pelo amor de Deus. Cara, essa música, velho, se eu te contar que ela não tinha nem nome, essa música, velho. Eu sei da história, né? Mas eles não sabem. Conta aí. Cara, quando eu fiz, quando eu fiz essa música, eu lembro que eu tinha feito ela com a versão mesmo do vocal original, original sim, com o sample que eu usei. Aham, E aí eu lembro que eu mandei pro Brian, na época, e aí ele até falou que tinha gostado, tudo, né? E aí até dei uma ideia para ele, falou, vê se você, de repente arruma alguém para cantar, né? Enfim. E aí ficou nessa, enfim, mas o Brian tem, cara, o Brian recebe tanta música, tanta coisa, né? Enfim, aí às vezes ele acaba como
que fala? Não Não prestando muita esquecendo, né? atenção, né? Exato, às vezes não prestando atenção, assim, porque, meu, ele é muita coisa que ele recebe, né? E aí eu falei com ele umas duas vezes, né, sobre essa música e tal. E aí ele falou, não, eu vou ver, vou ver, vou ver. Aí eu falei assim, cara, sabe de uma coisa? Eu vou mandar pra frente pro pessoal tocar, porque eu não tinha mandado pra ninguém ainda, né? Uhum. E eu fiz ela, tipo, tava sem nome, eu só coloquei, tava Track for Brian. Tava só assim com o nome. E aí eu peguei e mandei pra Kara, que é a namorada do Gray, né? E aí eu lembro que ela tocou num set que ela fez, né? E quando ela tocou essa Don't Stop, que não tinha nome ainda, que não tinha nome até então quando ela estava tocando, Não, eu olha lembro aqui que tão louco, olha aqui tão louco. De eu ter postado a chamada pro Let's Talk About Bass com ela, eu recebi mensagens me perguntando o nome. De quem é? De quem é? De quem é? cara, e aí eu peguei e aí tipo assim, ela postou, né, no set, e aí tipo várias pessoas perguntando, né? Até que o Skibadi, né, que o Skibadi ele tem as lives dele, pegou Aham. o set dela, pegou o set dela e tocou, que foi bem na introdução, né? E aí, tipo, o Skibadi, eu até postei, né, no meu Instagram, né, ele comentando e tal, mas ele nem falou meu nome, porque ele não sabia, né, porque, Sim, sim. enfim, porque ele tinha gostado da música e tal, deu até rewind no set dela, pra você ter ideia. E aí a Kara pegou e falou pra mim, né, falou assim, ó, você viu o Skibadi tocando e tal, não sei o quê. E nisso, cara, isso foi bem legal. Nisso, o Gray, ele tinha ouvido, né, o Kelvin também, né, o pessoal lá da Borne Da Road, lá, Barney Road, né? eles tinham ouvido. E foi bem na época que eles estavam indo fazer uma turnê lá na Nova Zelândia, né? E aí o Gray pegou e falou assim, cara, eu posso pegar aquela música que a Kara cantou, tocou? Eu falei, qual música? Porque eu mando várias outras para ela. Uhum. É uma que fala Don't Stop. Eu falei, Don't Stop? Mas qual que fala Don't Stop? E pra saber qual que era a música, né? Aí ele falou, não, foi no set e tal, não sei o quê. Eu falei, Don't Stop. Ela nem fala muito Don't Stop, né? Eu falei, tá bom. Ah, tá, beleza, não, pode pegar com ela lá. Aí ele levou e foi tocar. E acho que uma das primeiras peças que ele tocou, parece que, meu, deu um auê lascado lá. Tipo, o pessoal pirou no som. E aí o Kelvin, eles já estavam lá na Nova Zelândia, o Kelvin me mandou mensagem falando, cara, eu tô com umas datas aqui, posso tocar essa música, essa Don't Stop que o... E olha o que é o respeito, né, cara, do produtor, porque assim, eles estão junto, o Sim, Gray é namorado da cara, né? exato. E mesmo assim, ele tendo acesso à faixa, né? Ele podia simplesmente pegar e tocar. Sim, Ele pediu permissão. Olha isso que pra, bacana, cara. pra, pra poder pegar a música com ela, pra poder tocar, É. né? E aí, e aí nisso o Kelvin também pegou a música, né, pra tocar. Aí todos os meninos que estavam lá fazendo a turnê, eles vieram me pedir, falaram, não, pode pegar e toca. E aí, cara, aí o Kelvin, ele fez uma pegada lá com uma música lá que você é louco, meu. Teve um vídeo lá, aí foi o primeiro vídeo que eu vi, né, postando, e aí me marcaram. Cara, eu tava num domingo no mercado, velho. Foi assim, foi uma chuva de mensagem que eu recebi no meu Instagram, velho, Uau. no direct. E tipo, um monte de gente me adicionando e gente mandando mensagem, tipo, é, nem tinha, no meu Instagram eu tenho tipo poucos seguidores assim. E quando eu vi esse monte, eu olhei aquele monte assim, eu falei, cara, será que morreu alguém? Sei lá, o que aconteceu? E aí eu tentando entender, vi lá, cara, na hora que eu vi o vídeo assim, cara, me arrepiei todo, velho. Não, Cara, quando você postou, eu me arrepiei. eu me arrepiei, eu falei assim, mano, o que é isso, velho? E aquela galera, tipo, toda. E aí, tipo, meu, vários, tipo, uma galera postando e tal, e gente perguntando de quem era, né? E o pessoal me marcando, enfim. E nisso o Kelvin foi tocando, e a música acabou virando Don't Stop,
Eu falei, não adianta eu mudar o nome, todo mundo começou a falar Don't Stop, agora vai ser Don't Stop agora, né? E ela vai sair pela Border Road, né? Sim, sim. Aí no final das contas eu acabei conversando com o Kelvin, né, depois que ele voltou lá da turnê dele, e aí ele falou, não, eu quero a música e tudo e vou lançar. E aí, só que aí ele falou, só que aí eu quero o ok do Brian, né? E aí eu Aham. conversei com o Brian, tudo, expliquei pra ele, e o Brian falou, não, pode liberar a música pros meninos, que não tem problema algum. Uau, uau. E aí você vê, né, de uma fase, de um hiato, de um momento de reflexão, o cara botou fogo no foguete e só Exato. alavancou. Até porque Aí, foguete não tem ré, né? Tá ligado, né? Só não, sobe. só, E que mais tem aí pra frente, Acuna? Vem vindo uma coisa atrás da outra, cara. só as Então, porradas na cara. e aí em cima dessa música, depois da Don't Stop, né, era o que a gente estava conversando uns tempos atrás até. Eu tava com muita música parada, né? Uhum, Porque eu peguei um período que depois que eu fiz o primeiro EP, começou a sair várias ideias, né? Então começou a sair várias ideias e eu deixei as músicas tudo guardado, né? Então, e aí eu peguei e falei, sabe de uma coisa, cara, vou. E eu comecei a fazer também bootleg, né? Remix também, uhum. de algumas músicas. E aí o pessoal da Nova Zelândia me pedindo música, me pedindo música, me pedindo. E eu falei, sabe de uma coisa, cara? Vou queimar essas músicas que eu tenho, velho. Vou queimar. Aí eu comecei a pegar, falei, aí o pessoal tava me pedindo, eu tava dando. Tava me pedindo, eu tava. Não, eu dando a música, eu vou sentir. Aí eu Às peguei, 9h41 da noite, o Acuna lança essa frase. e aí eu comecei, cara, eu peguei todo esse monte de bootleg, as músicas autorais que eu tinha, cara, e comecei a distribuir, velho. Distribuir pra galera tocar mesmo, né? Porque eu falei assim, cara, eu tô voltando agora, né? Muita gente não me conhece, né? A maioria do pessoal que me conhece é o pessoal mais das antigas, tal, Aham, e essa galera nova não conhece muito. Então, qual que é a melhor maneira de conhecer? É com a música, é com a né? música. A E música eu, abre e as aí, portas. exatamente, aí eu queimei várias músicas, né? Queimei, mandei e falei, toca, toca. E aí, mano, o pessoal começou a tocar, né? Foi essa do Stop, foram várias outras músicas do pessoal tocando, alguns bootlegs que o pessoal me marcava também na Nova Zelândia também. Né? A Carol também tocava várias outras músicas também me marcando. E Bom, nisso, tipo, e aí tem a Don't Stop ainda que vai sair. Acabou de sim, sair um single, né? Com o Mad Rush, né? exato. Foram duas músicas com Mad Rush, né? E foi mês passado, até, foi um single que saiu pela áudio, né? Isso. Aí tem mais o quê? Tem mais o collab com o B-Science, né? Do Chile, Isso, para sair. exato. Tem, tem, Tem a nossa música tem também, a né? nossa música para sair na compilação. Tem outra Nosso EP, música só. Hã? nosso EP, nosso Tem EP. a nossa música na compilação, tem o nosso EP, tem a sua música solo na compilação, tem mais o EP, o single, o EP na Borden Road e o Céu é o Sim, Limite. tem. E tem mais também o Brian já tava querendo fechar o próximo EP também Olha aí, pro cara. verão também, Que né? bacana. Então, tem bastante coisa, cara, tem bastante coisa. Eu fiz um remix agora pro Mad Rush também. E tem o nosso remix também, que ele me Sim, sim, mandou sim. dois. Para terminar. Tem, tem um que a gente está fazendo, eu e você, e tem um que eu entreguei agora, eu mandei pro label lá. E eu nem sei se eu te mandei, acho que não, né? Eu vou te mandar. Mas tem bastante coisa que tá pra sair, cara. Tem bastante coisa, Uau, graças a Deus, cara. Graças a que Deus. benção, mano. Cara, posso te falar? Eu tô muito feliz de a gente ter tido essa conversa aqui no Let's Talk About Bass. Queria que você desse um toque pra galera, Kuna. Fala aí o que tiver no seu coração pra galera que tá começando, que tá se envolvendo agora na produção. Conta aí um pouquinho. Qual a mensagem? Qual que é a mensagem que arde no seu coração? Cara, Ó, menino Stan. cara, a gente tem que sempre.
sempre persistir, sabe? Às vezes, muitas vezes a gente fica, como produtor, né? Às vezes a gente meio que entra numa noia, porque às vezes, muitas vezes a gente não tem o feedback que a gente espera, né? Na hora que a gente quer, né? E nem sempre é assim, né? E só que a gente não pode parar, cara. A gente tem que estar sempre pesquisando, sempre inovando, ter a mente aberta com Sim, todos os estilos musicais, todos os estilos musicais, cara. Não se prender só com um estilo musical. Ah, porque é pop, porque é comercial. Eu amo música comercial. Eu escuto música comercial no meu carro. Ah, não, mas cara, eu gosto de ouvir isso no meu dia a dia. Escuto rock também no meu dia a dia. Não é só drum boa. and bass, né? Então, a gente não pode se fechar somente numa coisa, né? A gente tem que ter um leque aberto aí para tudo, né? E querendo ou não, as músicas que eu faço hoje é em cima de todas essas ideias, né? Do house, né? De vários outros estilos, né? Então, você tem que estar sempre produzindo, persistindo, né? Pesquisando, né? E fazer aquilo que o seu coração manda. Se você sentiu aqui, você tem que fazer, vai e faz, cara. Se vai dar certo ou não, não importa. Mas você Hey, fez, Big pelo Love, menos. ó, o Mad Rush tá aqui. Big Love to Mad Rush. He's Eu on vi. our live here. Don't Stop is massive. Uh, yeah, man. Big up. Peraí, deixa eu ligar aqui o carro, senão vai desconectar. Boa. Tá me ouvindo, hein? Tá, tamo ouvindo aí. Pô, cara, Então, muito. e assim, principalmente pro pessoal novo, né? Que às vezes, tipo, tá na fúria. Você até entende, né? A pessoa tá na fúria de Sim. sempre tem um feedback, né? Sempre tem um feedback na hora. E, cara, não fica triste às vezes porque você não tem um feedback naquela Ó, o hora. B-Science tá aqui também, ó. Big up, B-Science. All the way from the Chile. Hermano. E o que acontece? A gente cresce muito com as críticas, né, Cat? Com certeza, Então, o sim, não é libertador, né? Aí, em exatamente. um primeiro momento, a gente fica triste, chateado, mas isso faz a gente crescer, né? Não, Que nem a gente falou no exatamente. início, o sucesso é a soma dos nossos fracassos. Só tem sucesso Exato. quem fracassa, 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 né? A gente, que nem eu costumo dizer para os meninos também, a gente tem que errar muito, mas não nos mesmos erros. Porque cada vez que a gente erra, a gente aprende e erra em coisas novas, né? E aí é um Exato. degrau, um degrau, um degrau. Isso é bacana, cara. Eu prefiro ouvir crítica do que ouvir. Lógico que é bom você ouvir sempre, porra, tá legal, não sei o quê. Mas eu prefiro ouvir muito mais crítica porque foi com isso que é isso que a gente cresce, É. né? Você pode ver muitas músicas às vezes que eu mando para você, que eu mando para outros caras, tipo assim, nem sempre, você mesmo sempre foi sincero comigo, sempre falou pô, E tá legal, vice-versa, não sei né? o quê. Exatamente. É normal, são gostos, né? E nem sempre a gente acerta o dedo, né? Sim. Às vezes acerta o dedo numa música, acerta o dedo em outra, acerta... porque às vezes você pode não gostar, mas a outra pessoa ali do outro lado pode gostar demais. Então a gente não consegue agradar sempre um núcleo só, né? Exato. Ou uma pessoa só, né? Muito, os gostos são muito diferentes, né? São muito diferentes, né? Eu não consigo 100% agradar, tipo, por exemplo, te mandar todas as músicas e você fala, pô, Kuna, todas estão fodas. Vai ter uma ou outra que você vai gostar e outra que você não vai se familiarizar, familiarizar um pouco menos, Sim. né? Então, e as pessoas têm que saber lidar com isso, né? Saber trabalhar, saber lidar com essas críticas, né? Porque é com isso que elas vão crescer, né? Com isso que elas vão crescer. Que bom que está recebendo crítica. Não tá legal o beat, não tá legal isso, não tá legal o synth, o synth está muito alto. Cara, vai, faz, refaz, vai, refaz, faz. Não deu certo, para, faz um novo projeto, começa. É assim que você vai crescendo, entendeu? Essa música do. O importante é finalizar as músicas, né? Falar para os Sim, meninos. sim. A minha mulher, pra você ter ideia, ela é super sincera comigo, com tudo, né?
E essa música Don't Stop, pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer ela, eu até falei lá, lembra que eu falei pros Minions do BMA? A primeira vez quando eu mostrei pra ela, né, que eu fiz a introdução que ela ouviu e tava, na hora que chegou no drop, ela virou pra mim e falou assim, meu, tá uma bosta. Eu falei, meu, não é possível que ela falou um negócio desse. E eu todo empolgado, achando que pô, a música tava boa, né? E ela falou, meu, tá uma bosta. Eu falei, a música vem, 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 e tipo, quando cai no drop, brocha. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei com uma raiva, cara, quando ela falou isso. Mas uma raiva assim boa, né? Porque, Sim, tipo, sim. eu falei, não vai ficar assim. Cara, eu fiquei horas e horas ali mexendo nela. Mexendo, mexendo, mexendo no drop. Até que saiu o drop e ela tava tomando banho. Na hora que saiu o drop, que é essa original, eu botei bem alto, assim, ó. Aí, na hora que entrou no drop, ela só viu ela gritando, aê, porra! Fantástico, mano, fantástico. Ó, o João tá perguntando para quando a Cuna na Inglaterra? Se Deus quiser, ano que vem, cara. Tô com Tem que meus liberar planos, se as Deus coisas, né, quiser. Cuna? Fala aí. E primeiro liberar tudo. Acho que até o ano que vem já liberou, né? É. Mas Acredito é eu. isso. Para o pessoal que está afim de se inscrever no Bass Music Academy, que assistiu às lives, as nossas lives no final de semana passado, a promoção vai até sexta-feira, então quem não se inscreveu, se inscreva. Tem lá uma aulinha do Acuna, com muito carinho que ele cedeu para a gente, de como fazer um bootleg. Tá bem legal Isso. a aula, bem produtiva, muito legal. E se preparem, que vai vir também aí, logo mais, um módulo só do Stan Acuna. Cara, e assim, é bem legal esse projeto que você fez, Anderson, que você ensina, assim, quando eu fui na sua casa, você me mostrou, sabe, todo o processo de como você está fazendo os vídeos e tal. Cara, assim, é um método, assim, tão, tão prático, né, para quem está começando, até mesmo quem já produz, né, Sim, e, e isso é muito bom, cara, porque tem uma galera aí que você tá, desse pessoal novo, aí, seus alunos, cara, vai dar trabalho, velho. vai, Vai né? dar trabalho. Já estão Você tá dando, já criando, estão você dando. tá criando, você tá criando uns monstrinhos aí, cara. E é legal, né, cara? Igual a gente estava falando quando você gravou, que assim, o legal é que o cara pode ter qualquer programa, né? Qualquer draw, ele consegue Exato. entender como pode ser feita uma música, né? Na, no, Sim, na, sim, na parte do arranjo e tudo mais. exato. E ainda mais nos tempos de hoje, né? Porque hoje, Sim. hoje em dia tá muito fácil assim o acesso para tudo. Então, você tem dúvida de fazer um baseline, cara, você vai no tutorial do YouTube, você acha tudo, Big love, né? Mad Rush. Big up, my friend. Take care of you too. Ó, o Mad Rush tá mandando um big up Cara, aí, Acuna. gente boa, né? Super big up aí, o Mad Rush. E aí e assim, e hoje em dia você tem tudo, cara. É, Você tem tudo. Então assim, não tem mais desculpa, né? Então assim, tipo na minha época, na sua época também, né? E era tudo muito mais difícil, né? Você ter o acesso a beats, né? Samples e tal, né? Enfim, a como criar uns sintetizadores, né? Nos virtuais, enfim, era bem mais difícil, né? E o pessoal usava muito analógico, né? Usa até hoje, até, né? sim. E só que hoje, assim, essa era digital assim abriu muito assim as portas, né, para tudo. Então hoje não tem desculpa, né? Tipo assim, pô, não tô conseguindo fazer isso, aquilo e tal. Cara, a Down, cara, o programa, cada um se adapta no seu programa. Eu não consigo trocar o Logic porque são anos e anos de amor com o Logic, né? Eu não consigo Sim. trocar. Já mexi no Live, já mexi com outros programas, mas eu não consigo me adaptar, né? Mas a metodologia é a mesma, né? Tanto para o Live como para qualquer outro tipo de programa, Fruit Loops, enfim. E, e aí os tutoriais estão aí, que eram coisas que a gente não tinha antigamente, E né? detalhe, hein? Em português. Exato, exato, exato.
Então você tem de masterização, você tem de mixagem, você tem como editar, edição, sabe, de criar um synth. E detalhe, né? Hoje em dia você tem vários bancos de presets que você encontra por aí pela internet, já prontos, né? Você tem beats já prontos. Uns beats que eu uso bastante é do Spy, que são maravilhosos os beats do Spy, né? Sim. Eu uso bastante. Mas você tem uma infinidade de beats aí que você pode comprar aí pela internet, que você tem com qualidades muito boas, né? E que você consegue tirar o som, velho. E é só você ter, cara, é sentar no computador e se concentrar e fazer, cara. Ó, o Fernando falou aqui, é verdade, ó. DAW é igual a carro, cada um tem a sua particularidade, mas todos Exato. levam, né, tem a mesma a essência. E aí o Aaron, do NBB Records, falou: Akuna, sou seu fã desde o seu bootleg do Swedish House Mafia, que só o Nine tem. Cara, o Nine ele tem todas as minhas músicas, aquele que eu não tenho O mais Nine nada, tem velho. todas as músicas de todo Todas, mundo. todas. Ele tem até os clipes que eu mandava para ele, das ideias das músicas que eu mando até hoje para ele, ele tem tudo guardado. Eu não tenho É, nada, não tenho mais nada. Eu até falei para ele, grande, foi o dia que a grande gente trombar, Osmar Toso. eu falei, o dia que eu trombar com ele, eu vou ter que pegar tudo de volta, cara. É que às vezes ele me manda assim, lembra dessa música? Aí eu escuto e falei, cara, já ouvi isso. Aí ele fala, é sua. Eu É, falei, caramba, eu nem lembro. Ele tem tudo, cara, tem tudo, velho. De todo mundo, né? De todo mundo, né? né? Não, é muito engraçado isso que você falou. Uma vez eu estava tocando uma música chamada Sense Ride, que eu fiz com com o Roberto, com o Mike Robb, e eu tinha mandado para ele uma primeira versão, depois a gente mudou e continuou seguindo na mudança. Aí ele falou: Sim. Puta, que é aquela versão assim, assim, assado? Eu falei: Mano, é minha? Ele falou: É, caramba, acho que é essa. Na hora que ele me mandou, cara, mano, a gente tinha feito um negócio tão louco na música, só que não tinha terminado. Você vê, cara. E é tanta coisa, né, cara? É tanta É, música, é tanta. E às vezes os anos vão passando, cara, você esquece, mano. Você esquece, né? Você esquece, né? Eu acho que eu vou dar muita risada quando eu começar a ouvir as músicas bem é. antigas, Tem que né? fazer um Porque programa de novo, só com as músicas do início de todo mundo. só com as músicas antigas, né? Do início mesmo, né? É, aí vai ser engraçado. Acuna, Mas considerações finais. Estamos indo aqui para o final do Let's Talk About Bass. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. Galera, vocês que ficaram aqui com a gente até agora, muito obrigado mesmo. Obrigado ao Pupilo e ao People que fez aí a sua contribuição nos selos. Lembrando que, pessoal, a semana que vem tem mais edição do Let's Talk About Bass. Semana que vem temos dois convidados, hein? Ficam ligados aí que vai ser bem legal, tá bom? Kuna, com você. eu que agradeço aí, viu, Cats, pelo espaço aí, né? E de sempre estar, sabe, de estar mostrando um pouco do meu trabalho, né? Então, assim, você acompanhou praticamente você, o Nine, né? Acompanhou meu início até hoje, né? Então, assim, eu devo muito isso, assim, principalmente a vocês também, né? Que me ajudaram bastante, sempre me apoiando, sempre abrindo portas, sempre me ajudando com feedback, sempre ajudando com muitas. Assim, cara, eu tenho um respeito muito grande por vocês, cara. Não, E, respeito é enfim, recíproco, mano. por muitas outras pessoas, não dá para falar o nome de todos, mas assim, são muitas pessoas, porque a gente não faz nada sozinho, né? Sim, Sozinho a gente não faz, né? Então, a gente cria as amizades, né, os vínculos, né, e em cima disso que as coisas vão acontecendo, né. E sempre fazer sua parte, cara. Sempre fazer sua parte, que é produzir, sabe? Cuidar da tua família, que é o mais importante, com né? certeza. Tem que estar sempre em primeiro lugar. Foi que nem você falou. Não adianta você ter várias coisas. Você pode até estourar, explodir, sabe? Mas sozinho, sabe? Sem, às vezes, você ter a tua família por perto, te apoiando, né? É.
assim, é a mesma coisa que, meu, tipo, que nada, vamos assim dizer, né? E É, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família assim me apoia muito, cara, me apoia muito e eu devo muito isso à minha esposa, né? Meu filho, que meu foi uma das melhores coisas que eu tive na minha vida, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, na verdade, de tudo assim, da parte de produção, né? De pessoal, profissional. E filho, você é pai, você sabe, cara. Filho é uma coisa assim que transforma a gente, né? com certeza. Transforma a gente. A gente vira uma outra pessoa e para É, melhor, né? Para melhor. Então, assim, só tenho a agradecer muito a Deus, a vocês também, amém. né? E todas as pessoas que tiveram envolvidas, né? Desde a época que eu comecei a produzir, as pessoas atuais de hoje, enfim, são várias pessoas. Não dá para falar o nome de todos, mas todas já sabem já. É, obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto. Galera, obrigado. Palmas para vocês, palmas para a Cuna. E esse foi o Let's Talk About Bass. Olha aqui o último comentário do Pupilo. Estou buscando inspiração para criar vergonha na cara e começar a produzir. Pupilo, eu vou bater em você, ó. O curso vai fechar sexta-feira, mano. Se você não se inscrever, você tá ferrado, velho. Pois é, a Tchau, oportunidade está pessoal. Um aí, ó. beijo para vocês todos. Tchau. Falou, gato. Falou que é. Nós. Obrigado.